culto da família, e eu gosto de pensar em como Deus ele orientou, inspirou os seus servos, os profetas, os autores da Bíblia, para registrarem e descreverem realidades, experiências individuais, de grupos, de famílias também. E o interessante é que a Bíblia não mascara as realidades, né? Ela apresenta as coisas de modo real, às vezes, como se diz, né, nu e cru, até para que nós possamos aprender não só das virtudes, mas também, por contraste, dos erros, dos desacertos, né, das desfuncionalidades que houve também em várias famílias. Então, é um livro realista. Ela mostra o que é a nossa natureza, mostra quem somos como seres humanos, o que podemos nos tornar se andarmos no pecado, quase que animais, né? Porque mostra coisas assim muito tristes e cruas, mas também mostra o que podemos ser quando andamos em santidade diante de Deus. Como podem ser abençoados nossos lares, a nossa vida, o nosso trabalho, nossos relacionamentos. Estamos estudando agora nesse trimestre uma lição de jovens muito boa que fala sobre sexualidade. A lição de adultos fala sobre descanso em Cristo, né? Como ter paz no mundo atribulado. Então veja quantos materiais, quantos recursos Deus ele coloca a nosso alcance para que nós possamos realmente ter uma vida feliz, tanto quanto possível neste mundo de pecado. E eu creio que este culto aqui, esses cultos que vocês têm feito, culto da família, também são recursos que Deus tem colocado aí para as igrejas, a fim de que vocês possam parar um pouco, pensar, refletir sobre a importância das famílias. O que eu fiz, o que eu vou fazer com vocês agora, o que faremos todos juntos, na verdade, é um estudo bíblico, tá bom? Eu selecionei algumas famílias especiais da Bíblia para que nós possamos fazer exatamente o que a Bíblia apresenta para nós, que é tomar como exemplo aquilo que passou. Paulo diz isso, né? Tudo que passou, todas as histórias, elas servem para o nosso exemplo, para que possamos aprender delas. Então é o que faremos essa noite. Vamos usar alguns exemplos de famílias bíblicas, famílias que tiveram virtudes, famílias que tiveram defeitos, como todas as nossas, né? Eu creio que nenhuma família aqui neste momento e em lugar nenhum do mundo é perfeita. Não tem suas lutas, não tem suas dificuldades, seus momentos de tristeza, mas também muitos momentos de alegria e de percepção de que realmente é Deus quem criou essa instituição para o nosso bem. Então eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu preparei uma apresentação em Prezi aqui. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso até enviar isso aqui para a Dorgiane e ela compartilha com vocês, tá, nos grupos aí de WhatsApp, se tiver interesse nesse material aqui. Então eu quero começar analisando a primeira família da Bíblia, né? Não tem como começar com outra. Gênesis 2, versos 18 a 25. E o importante de nós irmos primeiramente a este referencial, a essa família, é perceber qual era o plano original de Deus. Porque após o pecado, houve muitas, não vou dizer adaptações, né? Mas situações que não eram as ideais, porque o mundo não é mais o ideal. E muitas vezes temos que fazer um equilíbrio entre o real e o ideal. No Éden era o ideal de Deus. Então vamos ver o que Deus tinha planejado para o primeiro casal, para a primeira família. Verso 18, começando por aqui. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Só um detalhezinho, né? Algumas pessoas, quando leem aqui esse auxiliadora ou ajudadora, né, ficam preocupados achando que Deus estaria rebaixando a mulher. É bom dizer logo de cara que jamais Deus teria uma atitude machista ou feminista ou qualquer ista que a gente possa imaginar. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, está no capítulo 1 de Gênesis. E a expressão aqui para auxiliadora idônea é ezer kenegdo, que no hebraico quer dizer simplesmente uma companheira mesmo, né? Inclusive, esse termo ezer, ele é aplicado ao próprio Deus várias vezes, lá nos Salmos, por exemplo. E ninguém jamais imaginaria que Deus, por ser nosso ajudador, seria inferior a nós, não é verdade? Então ele veio para nos ajudar mesmo. E a mulher também, quando foi criada, ela veio para completar aquilo que estava incompleto. Quando Adão percebeu que estava sozinho, faltava uma companheira para ele, como os animais tinham, né? E ele percebeu ao dar nomes aos animais. Então, essa companheira era uma igual a ele em essência. Carne da minha carne e osso dos meus ossos, Adão percebeu, né? E, no entanto, diferente dele. E essa diferença é que promove a complementaridade
que torna os dois uma só carne, como veremos aqui no relato. Verso 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, as aves dos céus, trouxe-os a Adão para que, e você conhece a história, eu também conheço, Adão começa a nomeá-los e se percebe, então, incompleto, né? Bem, aí no verso 21 diz que o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, aplicou uma anestesia ali, né, em Adão, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele. Bem, aqui Deus faz uma experiência, né, uma cirurgia ultra avançada de clonagem, mas uma clonagem modificada, né, porque ele pega ali os cromossomos X e Y, ele duplica o cromossomo X e forma uma mulher. Então é algo assim que realmente é de uma tecnologia super avançada, né, a de Deus. E Ellen White, ao explicar essa questão da costela, ela faz uma aplicação ali até um tanto poética, né? É interessante porque ela diz que se Deus tivesse tomado um osso do calcanhar, poderiam alguns dizer que ela seria inferior ao homem, está nos pés, né? Se tivesse tomado um osso da cabeça, alguém poderia pensar que a mulher fosse superior ao homem, porque ela foi tirada de um osso do crânio, mas ela foi tirada de uma costela, que está ao lado, para ser uma companheira, aquela que anda ao lado dele, né? Os dois em companheirismo. Então é uma simbologia muito bonita, o fato de ser uma costela. E o homem disse, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Por isso o homem, olha a sequência agora abençoada aqui, tá? Por isso o homem deixa pai e mãe, isso quer dizer maturidade suficiente para assumir o próprio lar, se une à sua mulher, isso significa casamento, e os dois se tornam uma só carne. Isso quer dizer intimidade sexual. Se essa ordem fosse sempre obedecida, só teríamos bênçãos, né? Maturidade, casamento abençoado por Deus e união íntima, sexualmente falando. Aí sim, a ordem dos fatores, neste caso, altera tremendamente o produto, né? Esse foi o plano de Deus para a humanidade. Mas a história vai prosseguindo, né? Não vivemos mais em um jardim, infelizmente, no mundo ideal, porque o pecado acabou trazendo uma ruptura nesses planos. E aí temos que lidar com o mundo real. Como viver no mundo real? Famílias reais, no entanto, famílias disfuncionais, famílias limitadas, famílias que unem pessoas que têm seus problemas. Cada um dos cônjuges carrega lá seus traumas, suas lutas, as influências da infância, né? Então, graças a Deus, temos um Deus maravilhoso que está cuidando de nós. E eu começo agora falando da primeira família pós-pecado, tá? Não que tenha sido essa, mas é aquela que eu escolhi para falar, né? Eu escolhi algumas aqui na Bíblia. Gênesis 18, quem tem a Bíblia aí também quiser continuar acompanhando, na Bíblia impressa, ou no celular, no tablet, como quiser, o importante é estar com o texto aí para a gente ler juntos. Gênesis 18, versos 18, 19 e 22. Eu leio aqui o seguinte: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. A questão da disciplina, a questão do exemplo, né, de ordenar a família, enfim, tudo está contido aqui nesses dois versos. E no verso 22, lemos assim: assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Aqui vai uma dica para os pais. Você quer ser um bom pai? Eu tenho certeza que sim. Você quer ser uma boa mãe? Também tenho certeza que sim. Então o segredo, que não é segredo, na verdade, está revelado, para que sejamos bons pais, boas mães, bons cônjuges, é permanecer ainda na presença do Senhor. Olha que bonito isso, né? Talvez alguns se contentassem com uma comunhão superficial, uma oração de 5 minutos, quando muito, uma ida semanal à igreja. Para Abraão isso era muito pouco, né? Abraão, ele permanecia ainda mais na presença do Senhor. Então, se queremos realmente ter lares abençoados, a despeito das fragilidades que temos como seres humanos, precisamos permanecer ainda na presença do Senhor. Ter nosso momento de culto individual, leitura da Bíblia, a nossa oração com Deus ali, só nós e Ele, em sinceridade, abrindo o coração. Enfim, manter comunhão com o nosso Deus. Abraão fazia isso. E por isso,
a despeito de suas falhas, também foi um bom pai, né? Foi um patriarca importante na história de Israel. Voltando um pouco agora ainda sobre Abraão, Gênesis 12 agora. Gênesis 12, eu vou ler os versos 7 a 9. 12, 7 a 9. Vejam que bonito aqui também. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar também ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. O que seria, então, a correspondência hoje, em nosso tempo, no século XXI, de edificar altares ao Senhor? Note que Abraão, por onde ia, ele edificava altares, né? E ali nos altares eram feitos sacrifícios. Era invocado o nome do Senhor, era lembrado, né? Era lembrado que o Messias um dia viria para morrer pelos pecadores, o cordeiro era sacrificado. O correspondente dos altares daquele tempo hoje pode ser, quem sabe, o culto familiar, que é o momento em que nós invocamos o Senhor, que é o momento em que nós oramos em nome do Cordeiro, Jesus Cristo. Então, assim como Abraão, que nós possamos, especialmente nós, os pais, ser os sacerdotes que vão invocar o nome do Senhor na família, que vão assumir a responsabilidade de conduzir espiritualmente o rebanho que Deus nos confiou. Então, imitemos Abraão nesse sentido. Vamos dar valor ao altar da família. Vamos dar valor, parece uma coisa tão simples, né? Quem sabe, se você tem filhos pequenos, até não pode nem ser um culto muito longo, mas quem sabe ali 20 minutos, 15 minutos que sejam, por dia, fazem toda a diferença. Uma leitura de um pequeno trecho da Bíblia, um livro infantil, né, que seja adequado à idade das crianças, uma oração breve, simples, um hino, né, uma música que agrade às crianças também, aos pais, enfim, ter nossos momentos de culto em família. Isso também ajuda a construir memórias afetivas nas crianças. Ainda que elas no futuro talvez acabem indo por caminhos tortuosos, essas memórias vão guiá-las, né? Vão ficar ali gravadas na mente e no coração delas. Elas vão ter saudades no momento em que, como aqui em casa, por exemplo, à noite a gente se aninha todos aqui, eu comprei até uma cama grande para isso. Eu tenho 3 filhos, mas até hoje, e as 2 já estão bem grandinhas, né? A mais velha tem 20 anos, está aqui conosco, fazendo faculdade à distância por causa da pandemia, mas chega o momento do culto, da leitura que nós fazemos em casa, vem todos para cima da cama, e é o momento de nós estarmos ali aninhados, né? E aí nós lemos juntos, nós oramos juntos, são momentos muito especiais, e que com certeza deixam marcas para sempre na vida dos filhos. Isso é muito importante. A outra família, Gênesis 24, vamos avançar um pouco mais, Gênesis 24, 50 e 67. Eu vou até resumir essa história, né, porque nós conhecemos muito bem, quando o servo, né, de Abraão vai buscar uma companheira, né, uma esposa para o filho. Interessante como naqueles tempos eles davam valor, né, para o que os pais falavam, eles davam valor para a vontade de Deus. Então essa história nos ensina a confiar na direção de Deus. O verso 67 diz que ele amou a esposa dele, né? Quando ele a encontrou. Por quê? Porque Deus conduziu as coisas. Então, mesmo sendo uma cultura diferente à nossa, agora eu falo, quem sabe, para os jovens solteiros, né? Mesmo estando numa cultura diferente, separada por milênios, ainda precisamos confiar no Senhor. Precisamos pedir que Deus coloque em nosso caminho a pessoa que vai nos ajudar na caminhada para o céu. Quando eu me converti, tinha 18 anos, eu vim para a igreja e comecei a orar a Deus. Senhor, mostra para mim a pessoa que vai ser a minha companheira por toda a vida, para que nós possamos ajudar um ao outro em nossa caminhada para o céu também. E Deus atendeu a minha oração. Um ano depois dessa oração, eu conheci a minha esposa, a minha namorada e depois esposa, e tem sido uma bênção estar 25 anos casado com ela já. Cada ano, um ano melhor do que o outro. Então, quando vem de Deus, é uma bênção incomparável. Eu sei que há coisas que acontecem, né? Há lares que foram desfeitos por tragédias, por situações horríveis, pecado, mas a regra é essa, que quando vem de Deus, tem tudo para dar muito certo, né? Quando não vem, já é a exceção, e aí eu prefiro matematicamente não me arriscar na exceção, eu prefiro seguir a regra, né?
e vejo vários casos de regras que deram certo, e graças a Deus são um testemunho para o mundo e para o universo, de que realmente o plano de Deus para os casais é o melhor, né? Vamos avançar aqui. Mais uma história bíblica, Gênesis 26, 7 e 8. Gênesis 26, diz que ia ser um estudo bíblico que estamos fazendo isso, né? Analisando aqui retratos de famílias na Bíblia. Gênesis 26, 7 e 8, o texto diz assim, olha que texto interessante isso aqui, viu? Na verdade, ele vai revelar um problema, um erro, né? Uma falha de um patriarca, mas nas entrelinhas salta uma situação que é interessante e que deve ser praticada por nós casados. Isaac, pois, ficou, eu estou lendo aqui o verso 6 também, né? 6, 7, 8. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Vejam como, aqui uma pequena pausa, né? Como o exemplo dos pais, positivos e negativos, influenciam as gerações seguintes, né? Porque Isaac, ele foi um bom homem, claro, teve várias virtudes e ele tirou muito disso do seu pai. Mas o pai dele tinha feito exatamente a mesma coisa para livrar a pele. Ele contou uma mentira lá, né? Uma meia mentira, porque a esposa dele era meia irmã dele, mas era mentira, né? Uma meia mentira é uma mentira inteira. Então ele mentiu para salvar a pele. E o filho repete a mesma coisa. Sabe, é meio frustrante quando a gente, como pai, percebe nos filhos traços de nosso caráter que nós não queríamos que eles tivessem, né? Mas fazer o quê? Funciona assim, né? Então que Deus nos ajude a ter mais bons traços de caráter do que traços ruins, para que nós possamos realmente inspirá-los também para o bom exemplo. Então aqui nós vemos o filho, Isaac, imitando o pai nesse ponto, né? Ele falou que era a irmã dele, porque ele também tinha medo, porque ela era bonita. E ele achava que se eles quisessem ficar com a esposa dele, iriam matá-lo, né? Bem, aí o que acontece no verso 8? Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Mas daí, peraí, então ele pensou, como assim? Ele estava acariciando a mulher, né? E ele concluiu, não é irmã coisa nenhuma, é a esposa dele. Então veja, eu quero extrair daqui apenas a coisa boa nessa noite, né? Deixa para lá a mentira, o que ele fez, mas o ato bonito aqui é o ato do carinho, do contato, de ter momentos, né? Ali a sós, para alimentar aquilo que era tão bonito antes, né? Quem sabe no tempo de noivado ali eram assim carinhosos, eram atenciosos. Será que isso permanece em nosso casamento? Eu não sei quantos anos já fazia que Isaac e sua esposa estavam casados aqui, mas eu vejo que eles ainda mantinham, né, essa intimidade, esse carinho, esse contato. Isso não pode faltar também em nossos casamentos, né, em nossa vida conjugal. Que carinho, carícias, intimidade possam continuar existindo sempre entre o casal. E que nós possamos nos denunciar muitas vezes, né? Claro, em público tem seus cuidados, obviamente, mas que nós possamos denunciar sempre o amor que temos um pelo outro, né? Que as pessoas percebam que ali vai um casal que se ama, um casal que anda de mãos dadas, um casal que se abraça, um casal que olha nos olhos e ainda se percebe que ali está o romance, né? Estampado. Isso é bom para os filhos também. Os filhos perceberem que o casal se ama de verdade. Um dos maiores legados que um casal pode deixar para os filhos é o amor com que eles devem se amar, certo? E aqui nós vemos então Isaac e sua esposa tendo esses momentos especiais que os denunciaram, né? Então, ali a mentira foi desmascarada. Gênesis 39, avancemos um pouco mais aí agora, Gênesis 39, nós vamos encontrar a linda história ali, quer dizer, a história dramática, mas também linda, né? De José, lá no Egito. E aí, esse trecho aqui nem vou ler, porque nós conhecemos tão bem, né? Ele foi trabalhar na casa de Potifar, a esposa de Potifar ficava tentando José a ter relações com ela. Ele poderia até pensar, quem sabe, né? Eu estou longe da minha família, longe da igreja, né? Não tem ninguém aqui me cobrando nada. Poderia ter vantagens, quem sabe, poderia ser o protegido da mulher, né? Mas ele foi fiel a Deus. A resposta dele é maravilhosa, quando ele diz que como eu poderia, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus e contra, né, o Senhor dele, que confiava tanto nele. Então, para José, isso era inegociável. E o texto diz que a mulher não tentou ele só uma vez, né? Tentou várias vezes, ele se desviava.
Ele procurava não chegar perto da tentação. Isso é um exemplo para os jovens também, né? Que nós possamos, para todos nós, né? Que possamos do pecado passar longe, não brincar com a tentação. José teve essa atitude bonita. E o que acontece quando nós nos mantemos firmes nas nossas convicções, procuramos seguir a vontade de Deus, né? Vamos ver o que acontece lá na frente com José. Capítulo 41 agora, verso 45. Diz assim o relato. Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e José percorreu toda a terra do Egito. Bem, aqui é o que eu já falei, né? Uma situação não ideal. Ele casou, aparentemente, em julgo desigual. Era a esposa de um sacerdote egípcio, pagão, não é? Mas, quando lemos mais adiante, vemos que, na verdade, quem foi influenciado não foi José. Vamos ver? Versos 50 a 52. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gente, que nomes que ele deu aqui para os filhos? Nomes egípcios? Não, foram nomes hebraicos, que por sinal tinham que ver com o Deus de Israel. Logo, eu consigo assim imaginar, né, pela fé, que na casa de José, o Deus de Israel era cultuado. Porque a esposa concordou com os nomes, né, inclusive. Eu creio, né, que essa mulher, depois eles têm um encontro com Jacó, né, enfim, ele abençoa a família. Eu entendo que a influência de José, um homem de Deus, acabou alcançando sua esposa e abençoou todo o lar, né? Então aqui nós temos o caso de alguém que por algum motivo, né, teve que casar ou já estava casado. Eventualmente, né, nós conhecemos lares na igreja em que um cônjuge acaba se convertendo e o outro não, né? Mas permaneçamos firmes, sejamos amorosos, bondosos, fiéis, porque a Bíblia diz que o cônjuge consagrado santifica o outro, né? Então, pela influência dessa pessoa, o outro pode ser alcançado para Jesus. E eu consigo perceber, vislumbrar que aqui aconteceu exatamente isso, né? Pelo nome dos filhos e pela atitude da esposa em relação à fé de José, eu imagino que essa filha de um sacerdote egípcio, pagã, acabou aceitando a fé do Deus, né? A fé no Deus verdadeiro por meio de José. Louvado seja Deus por isso. Então, sejamos uma boa influência em nossos lares, né? E na vida de outros também. Então, a fidelidade de José na juventude foi recompensada no futuro, né? Teve uma família abençoada. Então, sejamos fiéis todo o tempo, na solteirice, no casamento, na juventude, na vida mais, né, avançada. Sejamos sempre fiéis, porque com certeza aí está a fórmula para a felicidade também. Outra família interessante, você conhece também a história, né? Eu vou resumir aqui também, porque isso aí até em filmes já passou, enfim. É a história de Moisés. Nós sabemos que Moisés foi preservado, a vida dele foi preservada, né, pelos pais, numa cestinha ali de junco, né? E essa cesta então foi colocada no Nilo e providencialmente ela foi recuperada pela princesa, né? A princesa, filha do faraó. Moisés, ele foi amamentado e cuidado pela mãe até uma certa idade. Isso era costume no Egito, né? Os bebês eram cuidados por amas, mulheres que eram responsáveis pelos primeiros anos da criança. Acho que no Egito, acho que no palácio eles não queriam ouvir choro de criança, né? Sei lá qual era o motivo, mas as crianças só iam de volta para o palácio, mesmo as nobres, lá na puberdade já, certo? Até esse tempo. Então veja que privilégio que a mãe de Moisés, Joquebede, teve de amamentá-lo, criá-lo e conduzi-lo nos primeiros passos da fé hebraica, né? Da fé dos judeus, a fé no Deus verdadeiro. Tanto é assim, que aqui está outra cena, né? Em Hebreus ainda diz assim, né? Lá em Hebreus diz que Moisés, embora pudesse ser um príncipe importante no Egito, ele decidiu abrir mão de tudo por amor a Deus. E aqui nós encontramos um texto de Ellen White muito interessante, eu quero que vocês prestem atenção. Ela fala aqui no livro Patriarcas e Profetas sobre algumas influências, né, a que Moisés esteve sujeito lá também. Moisés estivera a aprender muito que tinha que desaprender.
Então ele teve que desaprender muita coisa que aprendeu no Egito. As influências que o haviam cercado no Egito, o amor de sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como neto do rei, a dissipação de todos os lados, a futilidade, né, no palácio, o requinte, a sutileza e o misticismo de uma religião falsa, o esplendor de um culto idólatra, a solene grandiosidade da arquitetura, até isso, e da escultura. Tudo deixara profundas impressões em sua mente em desenvolvimento e modelar até certo ponto seus hábitos de caráter. Ou seja, na infância ele foi criado como um hebreu, mas na juventude toda ele foi influenciado pela cultura egípcia, que o rodeava ali, né? O tempo, a mudança de ambiente, a comunhão com Deus podiam remover essas impressões. Renunciar ao erro e aceitar a verdade requeria da parte de Moisés mesmo uma luta tremenda. Mas Deus seria seu auxiliador quando o conflito fosse demasiado severo para a força humana. O que eu aprendo aqui? Que muitas vezes, né, na faculdade, no trabalho, na escola, nós somos submetidos a influências, né, filosofias, ideias, culturas diferentes, e muitas dessas ideias vão contra a Bíblia totalmente. Moisés não foi diferente, ele era um ser humano como qualquer outro. Ele foi influenciado pela cultura egípcia, mas ele manteve comunhão com Deus e Deus foi consertando tudo isso. Claro que ele teve que lutar contra tendências, contra tentações, teve também, obviamente, como todos nós temos também nossas tendências contra as quais temos que lutar. Mas com a comunhão com Deus, como está aqui no texto, né? Com essa intimidade com o nosso Deus, nós podemos também ser vitoriosos contra essas influências. Então, que essa lição fique gravada em nós, né? Que tipo de influência nós temos trazido para a nossa vida? A influência dos filmes, das séries, das novelas, ou a influência da palavra de Deus, que é o que pode realmente transformar nosso pensamento, modelar nosso caráter e nos fazer mais semelhantes ao nosso Deus, a Jesus Cristo. Então pensemos bem nisso, né? A cultura que nos molda ou é a palavra de Deus? O mundo que nos rodeia, as influências mundanas ou é a palavra de Deus? Nós podemos escolher. E dependendo da escolha que fizermos, nós teremos uma vida de vitória, de bênçãos, vamos ser bênção também na família, ou teremos uma vida muito complicada, por ser influenciados por esse mundo de ideias tão complicadas também, né? Aqui em Juízes 13, 2 a 15, eu também vou resumir a história para vocês, é o momento em que é dito para os pais de Sansão, lembra da história? Manoá e a esposa. Primeiramente o anjo aparece para a esposa, né, para a mãe de Sansão. Eu acho aqui no relato um detalhe muito bonito também, que foi o seguinte, o esposo, né, o pai não estava presente no primeiro momento em que ela teve o encontro com o anjo, que na verdade era Jesus Cristo. Foi uma teofania, né? Jesus apareceu ali para eles. Bem, assim que ela tem essa conversa com o anjo de Deus ali, ela vai correndo contar para o esposo. Isso é cumplicidade. Deve haver entre os casais também. Não deve haver segredos para um casal casado. A pessoa mais íntima, o melhor amigo que você possa ter é o seu cônjuge, sempre. É proibido compartilhar confidências com um terceiro elemento ao casamento e privar, né, o cônjuge de saber dos seus sentimentos, das suas experiências, porque ali está a pessoa com quem você vai conviver da maneira mais íntima até o fim de sua vida. Então, aqui eu vejo essa atitude bonita da mãe de Sansão ir correndo contar para o esposo o que tinha acontecido. Olha, eu tive um encontro, né, com um anjo de Deus. E aí Manoá, ele ficou, poxa, eu também queria, né? E depois o anjo aparece para eles e os orienta. A pergunta que ele faz ali é maravilhosa. Senhor, o que devemos fazer? Como devemos criar esse filho? E Deus vai orientá-los nos mínimos detalhes. Se você é um casal jovem que não tem filhos ainda, ou quem sabe eu estou falando para alguém que está grávida, enfim, faça para Deus a mesma pergunta. Senhor, como devo educar esse filho? E aceite as orientações, porque elas estão na palavra de Deus, estão em livros inspirados, maravilhosos, como Orientação da Criança, Fundamentos do Lar Cristão, Lar Adventista, livros de Ellen White. Então nós temos que perguntar e estar dispostos a ouvir. E temos muita revelação, muita luz a respeito disso. Que esse casal, a atitude deles também nos motive a fazer o que é certo, né? E também entender que muitas vezes, não sempre, né? Os filhos, quando crescem, eles têm a liberdade deles também. Infelizmente, mesmo com todo esse cuidado, com toda essa dedicação, Sansão acabou
tendo uma vida muito torta, miserável até. No fim, ele se arrepende, ele se converte, ele está na galeria da fama de Hebreus 11, tudo bem, mas foi uma vida desperdiçada. Então, se um filho, uma filha nossos, eventualmente se desviar dos caminhos de Deus, fazer escolhas equivocadas na vida, não nos culpemos por isso. Se nós fizemos o nosso melhor, se nós oramos por eles, se nós fizemos o nosso culto com eles, se fomos pais bondosos, mas também firmes, enfim, fizemos o nosso melhor diante de Deus, temos que sentir essa paz no coração por entender que esses filhos também têm sua liberdade de escolha. Notem, mesmo Deus perdeu muitos filhos. Lúcifer, os anjos caídos, Adão e Eva também se desviaram de Deus, voltaram depois. Então, se o próprio Deus concede liberdade, e essa liberdade muitas vezes leva os filhos a escolhas erradas, não se puna, não se martirize por uma escolha errada de um filho. Apenas ore por ele, todo o tempo, se precisa a vida inteira, porque a oração de um pai e de uma mãe dedicados a Deus, ela tem muito poder. E não desanime. Há muitas histórias de filhos que lá adiante voltaram, quando viram coisas que realmente confirmavam o fato de que os pais tinham razão, de que a fé da família era realmente verdadeira. Então não desanime nunca e continue orando por seus filhos, né? Mas faça aquilo que Deus mandar fazer, como aconteceu aqui com os pais de Sansão. Que outras famílias podemos mencionar aqui? Como esquecer dessa, né? Mateus 1, 18 a 24. Vamos ler na Bíblia? Vamos ali ao Novo Testamento agora, Mateus 1, capítulo 1, versos 18 a 24. Não foi por acaso que Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus e Maria para ser mãe de Jesus. Realmente era um homem e uma mulher muito especiais, escolhidos a dedo por Deus. Quando nós lemos aqui no relato, vamos ali então a Mateus 1, 18 a 24. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria por esposa. Que história maravilhosa! Maria era uma mulher, uma jovem consagrada a Deus. Quando o anjo aparece para ela revelando que ela seria a mãe do Salvador, uma missão tão pesada, tão difícil para uma jovem, ela disse sim para Deus. Faça-se em mim a vontade do Senhor. Que resposta maravilhosa! E José, veja, ele não sabia de nada, aparece de repente grávida, mas ele sabia que Maria era uma pessoa digna. E ele sabia também que se ele revelasse às pessoas que aquele filho não era dele, ela poderia ser apedrejada por adultério. Então o que faz José? Ele procura assumir o ônus, a culpa. Ou seja, ele saindo dali, fugindo, daria a impressão de que o que aconteceu? José então, ele não aguardou, né, pelo casamento, ele teve relações com Maria, desonrou e fugiu. Olha só, olha a nobreza de caráter desse homem. Ele estava disposto a assumir uma culpa que não tinha para preservar a mulher que ele amava. Não foi por acaso que Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus. E então, em sonho, Deus revela que ele não precisava ter nenhum receio, nenhum medo. Ficasse tranquilo, porque, na verdade, ali estava o Salvador do mundo, sendo, desenvolvendo-se ali no ventre de Maria. E aí o que diz o anjo? Coloca nele o nome de Jesus, porque quer dizer o quê? O Salvador. E ele faz exatamente o que o anjo disse para fazer. Na verdade, várias vezes encontramos aqui no relato, Deus mandando José fazer alguma coisa, ele faz exatamente o que Deus mandou. Quando Deus fala assim, vai para o Egito agora, porque aqui vai complicar a situação. Ele pega a sua esposa, põe no jumentinho e vão para o Egito.
Deus fala, pode voltar agora para Israel de volta. Ele faz exatamente o que o anjo mandou, o que Deus mandou. Então, pais, sejamos como José. Amemos profundamente nossa esposa. Estejamos dispostos a dar a vida por elas, como diz Paulo em Efésios. Dar a vida pela esposa, como Jesus deu a vida para a igreja, pela igreja. E obedeçamos a ordem do Senhor. Tudo que Deus mandar que façamos, façamos. Obedeçamos. Que nós imitemos José. Mulheres imitem Maria. E homens imitem José. Nós temos aqui um exemplo, não eram perfeitos também, teve um momento que esqueceram Jesus em Jerusalém, né, cometeram seus erros também, enfim, não eram perfeitos, eram seres humanos pecadores, mas as virtudes deles saltam das páginas da Bíblia e servem de exemplo para todos nós. José ensinou um ofício para Jesus. Até a sua vida adulta, Jesus foi ali, certamente um ajudante, colaborou, né, uma família humilde, então eles trabalhavam duro para poder se sustentar, e Jesus foi tendo o seu caráter moldado, né, por um bom pai e por um serviço honesto, enfim, uma família que acolheu, né, o Criador do Universo, que coisa mais linda, né? Uma família humana que acolheu o Criador do Universo, e como ser humano que ele cresceu, menino, como ser humano mesmo, ele teve então um lar que o ensinou nos caminhos de Deus, ele aprendia certamente da palavra de Deus aos pés de Maria e de José. Nós entendemos que se Jesus conhecia muito bem as Escrituras, se ele sabia ler, e sabia ler, como ele aprendeu isso? Ele não foi para as escolas dos rabinos, porque Deus não queria isso para não ser contaminado com filosofias que já havia na época. Ele certamente aprendeu com Maria. E olha que coisa bonita podemos imaginar também. Se ele leu as Escrituras, não foi na sinagoga, ele então tinha a Bíblia em casa, os rolos. Só que esses rolos de pergaminho, eles eram caríssimos naquele tempo. Não é como a Bíblia hoje que a gente pode comprar por R$10. Eram muito caros, porque eram copiados à mão. Então eu fico pensando, José e Maria eram muito humildes. Certamente não tinham, talvez, os melhores móveis, não tinham o carro do ano, né? Não tinham o melhor celular, mas uma coisa eles tinham, a palavra de Deus. Eu fico triste quando ouço pessoas dizerem que a lição da escola sabatina é cara, que algum livro que a igreja produz é caro, né? Na verdade tem seu preço, né? O preço do mercado e tem seu custo. Mas será que muitas vezes não é o caso de alguns estarem gastando com coisas que são tão supérfluas? Talvez a assinatura da TV a cabo seja muito mais cara, né? E com certeza deve ser, do que uma assinatura de uma lição, por exemplo. Talvez sei lá, alguma coisa assim também supérflua que estejamos investindo dinheiro poderia permitir que comprássemos livros que fossem enriquecer nossa experiência com Deus. Então, imitemos também nisso o casal que acolheu Jesus. Eles tinham as Escrituras em casa. Certamente gastaram um bom dinheiro com isso, mas para eles era um investimento. Que para nós também seja um investimento. Investir na família. Investir no alimento da família. Muito bem. E eu concluo, então, citando o Salmo 127, verso 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for o fundamento, essa família será frágil. Essa família não terá realmente a sustentação necessária para criar filhos e filhas nos caminhos de Deus. Um dia, eu quero que essa cena aqui, que é só uma pintura, né, seja uma realidade. Eu quero apresentar para Deus os meus filhos. Eu tenho certeza que vocês também devem ter esse desejo no coração. Eu quero estar ali com a minha esposa, com os meus filhos, quer ressuscitados ou transformados por ocasião da volta de Jesus, não importa, mas eu quero estar ali e dizer: Senhor, aqui estão os presentes que tu me deste. Estou devolvendo para ti, porque os filhos não nos pertencem. Eles são um presente que Deus nos concede por um tempo, nos empresta. Nós temos pouco tempo, e aqui eu quero voltar a refletir sobre Joquebede. Ela certamente sabia que tinha pouquíssimos anos de tempo ali com Moisés, para prepará-lo para um mundo complicado. E com certeza ela aproveitou ao máximo cada momento. Sabe, queridos, nós também temos muito pouco tempo. Eu disse que a minha filha mais velha vai fazer 20 anos e ela já está indo embora. É o momento do ninho começar a ser esvaziado, né? É tão triste isso, mas chega para todos. Ela vai para a faculdade, vai deixar nossa casa, e aí, basicamente, o que podíamos ter feito, foi feito. Foram 19 anos que passaram voando, muito rápido. E eu quero dizer para vocês que têm filhos pequenos ainda que a experiência vai ser a mesma, tá? Vai passar muito rápido. Então, não desperdicem nada de tempo. Aproveite cada momento, como diz a Bíblia, para inculcar a palavra de Deus na mente dos pequenos.
deitado, sentado, levantado, aproveite cada momento para falar do amor de Deus, das verdades essenciais, das virtudes do Evangelho, da Palavra de Deus, porque o tempo passa muito rápido. E um dia nós possamos representar nossos filhos diante de Deus. E eu termino lendo aqui para vocês um texto que, na verdade, é um pedido. Está lá em 1 Crônicas 17, 26 e 27, diz assim: Ó Senhor, Tu és Deus, por Tua bondade abençoa a família do Teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença, pois o que Tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe realmente as famílias aqui das igrejas representadas, que Deus ele seja o sustentáculo, a base, a coluna, a pedra principal de cada lar aqui das igrejas que estão me ouvindo neste momento. E que nós possamos trazer para a nossa vida, incorporar à nossa vida os bons exemplos das famílias bíblicas. Elas tinham seus defeitos, suas lutas, seus problemas, como nós todos temos, mas várias delas tiveram muitas virtudes. Então que nós possamos imitar, pelo poder de Deus, as virtudes manifestadas por todas essas famílias. E que em breve, muito em breve, possamos fazer parte da família celestial, para sempre, com os nossos queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero nesse momento convidá-los a fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre os lares aqui representados. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos orientação, inspiração, motivação. Encontramos exemplos de pessoas falhas como nós, mas que puderam e conseguiram vencer pelo poder, pelo Teu poder. E nós pedimos agora, Senhor, que nos ajudes a ser bons pais, boas mães, bons filhos, que com a Tua graça possamos guiar nossa família aos pés de Cristo, prepará-la para encontrá-lo quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Que nós possamos entender de uma vez por todas que nosso primeiro campo missionário é a família e fazer todo o nosso esforço para salvar nossos filhos, ser um elemento de salvação também para o nosso cônjuge, ser uma boa influência para o esposo, para a esposa. Ó Deus, abençoa os nossos lares. Eu te peço agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.